No Atualize desta semana, vamos falar de um assunto sério, a crise na UENF. Há um ano, a universidade não recebe verbas do Estado e corre o risco de perder projetos importantes. Vamos contar também a história da associação Bem Faz Bem, que tem mudado muito a vida de jovens e adolescentes. E tem estreia no Atualize. A maquiadora Vitória Bellerbeck vai nos ensinar tudo sobre automaquiagem. O Atualize começa agora. E o Atualize vai abordar mais uma vez essa situação econômica que o Brasil vive e que, infelizmente, afeta setores fundamentais, indispensáveis para a vida do ser humano, de nós brasileiros e agora principalmente os campistas. Porque eu estou na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a UENF, e ela passa por um problema financeiro muito complicado. Há um ano, o governo do estado não repassa a verba que essa universidade tão grande, que tem aproximadamente 6 mil alunos, necessita. Professor, esse momento de dificuldade, né, como eu falei aqui na abertura, que o Brasil vive e todas as cidades, todos os lugares estão sentindo, a educação está sentindo, qual que é a real de vocês hoje? Olha, realmente a gente tem essa situação econômica, né? Mas eu acho que em nenhuma outra instituição a situação está tão complicada como nas universidades estaduais do Rio de Janeiro. A UENF, como você bem observou, está há um ano sem qualquer recurso para sua manutenção. Isso não significa apenas a questão dos prédios que estão se deteriorando, da questão da manutenção elétrica, manutenção hidráulica, diz respeito também a pessoas, aos trabalhadores terceirizados, né, cujas empresas não estão recebendo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro há um ano. Então, quando a gente fala manutenção, a gente fala também do pessoal da segurança, do pessoal da limpeza, que estão enfrentando essa dificuldade junto com a gente. E se a universidade está funcionando até agora, é por causa da dedicação das pessoas, da comunidade, da cidade de Campos, das empresas terceirizadas, dos fornecedores e também do pessoal da comunidade universitária, os docentes, os técnicos e os estudantes que têm se empenhado para viabilizar o funcionamento diante dessa situação de penúria completa. E agora a gente consegue imaginar um pouco desse caos que a UENF vem vivendo em uma universidade tão importante, né, para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso estado. Eu fico imaginando um lugar desse, sem segurança, por exemplo, sem um serviço de limpeza, não tem como funcionar. Não, fica muito complicado. A gente tem procurado apoio, inclusive na Polícia Militar, na Guarda Civil Municipal, tem conseguido dessas instituições apoio para o funcionamento da universidade, mas nós enfrentamos já esse ano vários casos de furtos e roubos, principalmente nas estações experimentais. Aqui no campus principal ainda não aconteceu nada de ruim. A gente tem algum problema na Avenida Alberto Lamego, mas é da cidade, né? Não é inerente à situação da universidade. Mas estamos muito atentos e preocupados com essa situação e buscando soluções que permitam a gente continuar o nosso trabalho. Inclusive tem um projeto de vocês muito bacana que deveria funcionar efetivamente lá na Vila Maria, né? Que muitas pessoas não sabem, mas a Vila Maria pertence ao UENF, né? E não funciona por conta da falta de recursos. A gente não tem recursos para tocar nenhum projeto. Tudo que está acontecendo na universidade está sendo feito com recursos de projetos individuais dos docentes, financiado pelas várias entidades CNPq, CAPES, a própria FAPERJ, enfim, aonde há recursos. E para a Vila Maria também nós estamos buscando alternativas nesse sentido.
tivemos uma reunião aqui com o presidente da Fundação Darcy Ribeiro, né, que é muito interessado, né, em ajudar a universidade, e talvez a gente consiga aportar algum recurso. A Vila Maria que vive um momento muito difícil, que com essas chuvas, né, devido à falta de manutenção predial, houve uma infiltração muito grande de água, chegou a formar 2 centímetros de água em cima dos pisos de madeira de 1918, uma situação muito complicada. Nós estamos evitando os esforços para tentar manter a Vila Maria também aberta e funcionando. Nós estamos sofrendo constantemente com atraso nos repasses para a FAPERJ, né, e, consequentemente, a FAPERJ repassa esses valores para nós, né, por meio de projetos aprovados em editais específicos, né. E esses projetos que estão correndo risco, que o senhor é responsável, são de quais áreas? Bom, aqui no nosso laboratório a gente tem uma diversidade grande de projetos, né, tanto da área agronômica quanto da área de saúde. Né? Especificamente na área de saúde, nós temos projetos envolvendo o estudo de genomas de bactérias resistentes a antibióticos, que são isoladas de pacientes internados tanto em UTI quanto em enfermarias hospitalares. E desses projetos, quais que o senhor acredita que esteja correndo um maior risco de terminar? Bom, esse das bactérias ele é especificamente sensível a essa questão dos atrasos, né? Porque a gente depende de ter essas análises prontas num tempo curto, né? Porque os pacientes são internados, então a gente quer caracterizar melhor essas bactérias, principalmente quando elas são isoladas em momentos de surtos, né, hospitalares. Então essa caracterização pode ajudar, inclusive, no diagnóstico desses pacientes e buscando novos mecanismos de prevenção, né, para novos surtos. Agora, professor, eu acho que o senhor tem que ser um pouco de psicólogo também com relação aos seus alunos, né? Porque o aluno, ele vem para a universidade, ele estuda, e aí ele percebe ao redor dele esse caos que está instalado aqui na UENF, uma universidade tão importante para o estado do Rio de Janeiro, com projetos tão bacanas, tão interessantes. O que falar para esses alunos para motivá-los a estudar? Bom, do ponto de vista da graduação, existe um clima de incerteza muito grande entre os alunos, né? Porque eles ficam sempre com esse fantasma da retomada da greve, né? No caso dos alunos de pós-graduação que ficam mais tempo nos laboratórios, a situação melhorou um pouco com relação às bolsas deles, que a FAPERJ principalmente está conseguindo manter em dia, né? Mas fora dessa rubrica de bolsas, a FAPERJ não está conseguindo fazer nenhum repasse, né, para financiar os projetos de pesquisa, né? Então a gente tenta se manter mais ou menos de acordo com os projetos que foram aprovados anteriormente. Então, que são projetos que, na maioria, estão se aproximando do fim. Então, esse recurso está realmente sendo exaurido aos poucos, né, com a manutenção geral aqui do laboratório. E os estudantes sofrem com uma certa ansiedade com relação a isso, porque parte das etapas das teses dele dependem desses novos recursos que foram aprovados, alguns há mais de um ano, e que não foram liberados ainda. Infelizmente, né, a FAPERJ, que é um grande parceiro nosso ao longo dos anos, também está sofrendo, com a mesma situação nossa. Eles não recebem repasse, portanto não tem como repassar esse recurso para os nossos laboratórios. Agora, toda essa crise, essa dificuldade, existe como a gente prever, por exemplo, se não receber verba, se o governo do estado não acertar, não ajudar, não chegar junto, nossos projetos, nossos alunos não passam de dezembro. Tem como fazer essa premonição? Não, eu acho que os alunos que estão no sistema hoje, eles vão conseguir se graduar de alguma forma, mas obviamente que os projetos ficam comprometidos, né, com pouco recurso. Alguns projetos terão que ser abortados de uma certa forma, outros projetos que são mais ambiciosos, inclusive com recursos aprovados, terão que ser redimensionados, né, terão que se tornar projetos mais humildes, né, e que, por consequência, terão menos impacto tanto científico quanto social, né. Pode-se afirmar que eles vão continuar a graduação, vão se formar, mas com menos qualidade? Sim, com certeza. Menos recurso implica em menos qualidade em quase 100% dos casos. Eu estou aqui na UENF já há 14 anos, né, e a situação nesses últimos 2 anos tem piorado muito no que se relaciona à pesquisa, né, e ao ensino.
Então, no tocante ao ensino, a gente está vivendo um processo de insegurança no campus, entendeu? Então, a gente aqui na UENF leciona no período matutino, vespertino e noturno. Então, isso é uma crise principalmente para os alunos da noite, que não têm segurança nem no interior do campus e nem na redondeza, né, na vizinhança. Agora, com relação à pesquisa, um dos focos, né, da minha linha de pesquisa é voltado ao desenvolvimento de fármacos. Então, a gente desenvolve moléculas com ação antibacteriana, antitoxoplasmose e também antitumoral. E isso envolve uma longa estratégia até se chegar ao desenvolvimento, né, de uma molécula que possa ser patenteada, por exemplo, né, e despertar o interesse de alguma empresa que queira produzi-la e comercializá-la. Isso envolve desde o projeto da própria molécula que vai ser sintetizada, a síntese, o desenvolvimento e o aprimoramento dessa síntese do novo composto e também alguns estudos biológicos que aqui na UENF, graças ao nível, né, que a universidade tem, a gente consegue realizar aqui na própria universidade. Então, usualmente, depois de sintetizar esses novos compostos, eles são testados frente ao alvo, seja bactérias, seja células tumorais, por exemplo, e num processo que a gente chama estudo in vitro, ou seja, simplesmente a gente isola células tumorais e testa o composto para ver se o composto apresenta atividade antitumoral ou não. Caso os resultados sejam promissores, ou seja, apresentou uma alta eficiência frente à célula tumoral, é pouco tóxica para a célula normal, então a gente pode progredir nessa nossa pesquisa indo para estudos in vivo, onde a gente usa camundongos. Então, a UENF possui um biotério, né, que disponibiliza, então, após toda uma checagem do Comitê de Ética, se o nosso processo vale a pena ser testado em vivo ou não. Exatamente em diversas dessas etapas, a falta de financiamento, né, está comprometendo os resultados. E, além dos resultados, a própria formação dos alunos, né? Porque tem aluno desde a graduação, alunos em nível de mestrado, de doutorado e até de pós-doutorado que estão envolvidos nessas etapas da pesquisa. Então, imagine você que um aluno está no metade do seu doutorado, que são 4 anos de pesquisa mais ou menos, e depois, a hora de chegar a testar esses compostos que ele desenvolveu depois de alguns anos no laboratório, ele não pode ter acesso, né, digamos assim, ao grande final da sua pesquisa, que seria testar em vivo, certo? Porque sem financiamento para manter, por exemplo, as condições básicas do biotério em funcionamento, não é possível, né, ter esses animais aqui na universidade, o que vai prejudicar muito o desenvolvimento das nossas pesquisas e fará com que a gente ou pare a pesquisa ou tenha que buscar colaborações em outros institutos de pesquisa. Sendo que a universidade, aqui a própria UENF, ela tem toda essa infraestrutura disponível no momento, mas ela está sendo dizimada, né, devido à falta de manutenção básica da infraestrutura básica, né, da nossa pesquisa. Projetos, né, que a maioria deles, né, todos eles na verdade, estão correndo perigo. Um deles é um projeto que vocês têm de armazenamento de DNA, né, que são enviados pela Polícia Federal de todo o Brasil e que eles precisam de nitrogênio para serem armazenados. E aí, como é que está sendo feito isso? É o nitrogênio líquido, né, que faz uma temperatura muito baixa, né, e conserva, e não só a questão do DNA, mas também a gente tem um conjunto de equipamentos que usam ímãs supercondutores que também necessitam ficar em temperaturas muito baixas e são mantidos em nitrogênio líquido. Esse gás, a gente chama de gás, mas é um líquido, né? Enfim, ele era fornecido pela universidade, né, para todos os órgãos da universidade, mas a gente, por falta de pagamento, né, do fornecimento, a gente teve problema com o fornecedor, mas conseguimos ainda negociar para que, justamente com os recursos de projeto, os pesquisadores arquem com o custo do nitrogênio líquido, além dos outros gases. Uma situação parecida com a questão da ração. Nós temos aqui o curso de Medicina Veterinária, o curso de Zootecnia, que precisam ter um plantel de animais para
para o ensino, né? E esses animais eram mantidos com recursos da universidade, a ração comprada pela universidade. Isso também não está acontecendo, ganhou muita notoriedade o caso dos emus, né? Mas não é só os emus, tem a questão do gado, tem a questão dos caprinos, ovinos, galinhas, todo o plantel de animal da universidade teve que ser muito reduzido, e o que a gente está mantendo é com doação e com recursos próprios dos docentes. Agora, o senhor esteve recentemente com o governador Dornelles, né? Quais são as expectativas? São boas? Olha, a gente reacendeu a nossa esperança de que a gente consiga ainda este ano amenizar o problema e chegar até o final do ano. Segundo o governador, ainda este mês, assim que terminar o pagamento da folha do funcionalismo, ele vai priorizar a universidade, embora não tenha especificado um valor. A gente apresentou as nossas demandas emergenciais, que são as mesmas que a gente havia combinado com a SECT ainda em julho. De lá para cá nada aconteceu, né? E a gente tem essa última esperança, né? Afinal de contas, o governador do estado é a autoridade máxima e estamos com grande expectativa que dessa vez a gente consiga amenizar o problema e garantir que a gente consiga fechar o ano. A seguir, você vai conhecer o trabalho social e voluntário da Associação Bem Faz Bem.